meu filho, houve um período na história do mundo e que foi considerado o período negro, né? O período negro. Foram 1260 anos de dominação, de escuridão. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não tinham acesso, tinha que aprender a cartilha imposta pela Igreja Católica, na época perseguida. Houve a época da Inquisição. Mas em pleno século XXI, no ano de 2009, nós estamos vendo isso acontecer novamente. De várias formas, em outros lugares. Mas o que ontem aconteceu, né? Recebemos um convite pela internet, tivemos lá acesso, e você, se você quiser ver esse convite, você acesse www.adventista.com, adventistaws.ws, né? A seção de cartas. É verdade. Então nós tivemos essa surpresa. Esperávamos isso, mas não assim de forma tão... Principalmente por quem tanto falou a respeito disso, né? Falou a respeito disso e faz parte daquela questão da liberdade religiosa e tudo, né? Mas como é que pode, em Lima, no Peru? Não foi isso, irmão Paulo? É verdade. No dia de ontem, dia 22 de agosto, em Lima, Peru, toda a comunidade adventista daquele país e do mundo, porque o convite foi pela web, todos foram convidados para uma cerimônia, se assim podemos chamar, em que um servo de Deus, um pastor da igreja, iria ser desfraternizado, excomungado, em outras palavras, excomungado, por ele discordar do manual da igreja adventista. Sobretudo em 3 pontos. O primeiro ponto, com respeito ao dogma da Trindade, por não ser bíblico. Ele aceita a verdadeira adoração, né? Isto, o pastor, usando da liberdade que Deus lhe deu, da mente, do raciocínio que Deus lhe deu, estudou a Bíblia, analisou em profundidade e concluiu que este dogma, que a igreja, a própria igreja adventista, dirigida por Deus desde 1844 até 1980, não tinha oficialmente aprovado. Houve uma manifestação em 1931, pela primeira vez no anuário da igreja, o Yearbook, o livro do ano, mas uma manifestação que inseriu essa doutrina no corpo doutrinário da igreja por apenas 4 administradores. Portanto, era uma decisão extraoficial. Somente em 1980, bem recentemente, é que a igreja aprovou esse dogma. E o pastor discordou disso. Foi uma das razões para ser excomungado. A segunda razão que a igreja teve contra o pastor foi no que diz respeito ao dízimo. Porque essa é uma parte muito séria, né, para a administração, porque
se não entra mais o dízimo e não há fé para crer nas doações voluntárias, então, se alguém discorda, tem que ser expulso, tem que ser excomungado. Mas o pastor estava seguro do que ele estudou, porque ele analisou na Bíblia e ele viu que antes do Sinai, o dízimo era algo voluntário. Do Sinai até a cruz, o dízimo era obrigatório. Mas era obrigatório pertencendo ao levita, e a cada 3 anos pertencia ao órfão, à viúva, ao estrangeiro e também ao levita. Outro diferencial que a Bíblia mostra e as igrejas não querem entender é que dízimo na Bíblia nunca foi ouro, prata ou dinheiro. Nunca. Em Levíticos 27, Deus instituiu o dízimo, no período do Sinai, como obrigatório, mas esse dízimo deveria ser alimento, sempre, do campo, manufatura de Deus, não do homem. Nenhum cientista pode fazer o trigo, nem um carrapicho